Redemption, como recuperar sua vida, a liberdade e a saúde física e mental. Como se livrar do caos e gerar ordem, ser livre, não entrar em pânico com as notícias da mídia, estar à prova de hipnose das massas, enxergar a manipulação, preservar a saúde física, mental e financeira ao conhecer antecipadamente a agenda invisível. Como retornar a beleza e os valores para este mundo. Liberdade ou escravidão? Ordem ou caos? O que nós podemos fazer a esse respeito? Olá, eu sou Maria Pereira e preparei esse vídeo para que você tenha uma visão ampliada do que está acontecendo com a humanidade e como a falta do conhecimento sobre a verdade te impede de fazer o certo, lutar pela liberdade e pelos valores que protegem a nossa vida, nossa família e a civilização da forma como a queremos. No final, eu te convido para se inscrever nas 7 aulas ao vivo, totalmente gratuitas, que eu estou preparando para ampliar sua visão, habilitando e conduzindo você para um novo mundo. Um mundo possível quando enxergamos os melhores caminhos. Fora desse conhecimento, só virá mais e mais caos. O foco desse conteúdo é a sua sanidade mental, física, financeira, nos moldes de um cidadão participante de um mundo harmônico e melhor sob todos os ângulos. Então fique até o final que a revelação está próxima. A nova ordem emerge do caos, uma conspiração cósmica. A mitologia fundamental da civilização ocidental é que ela representa o cumprimento de séculos de progresso intelectual humano, que ao longo do tempo se distanciou da superstição em favor de uma concepção objetiva do mundo, baseada puramente na razão e na observação empírica, que supostamente culminou no estabelecimento da separação entre igreja e Estado ou democracia laica. No entanto, embora os Estados Unidos tenham conseguido manter a ilusão de ser uma democracia e bastião da liberdade, na verdade operam sobre um sistema de suborno legalizado chamado lobbying, que permite que interesses especiais comprem efetivamente a cooperação de políticos designados, de tal forma que as leis da sociedade servem cada vez mais a poucos e tornam a dissidência cada vez menos possível. Em vez disso, uma fachada de democracia é deliberadamente evocada para esconder a agenda mais sinistra. Os americanos falharam em dar atenção ao presidente que estava de partida, Dwight Eisenhower, que advertiu prescientemente em seu discurso de despedida em 17 de janeiro de 1961. Nos conselhos de governo, devemos nos proteger contra a aquisição de influência injustificada, buscada ou não pelo complexo militar industrial. Ano após ano, experimentamos as consequências do poder indevido a que Eisenhower se referia. Vimos os Estados Unidos mergulharem em inúmeras escapadas militares, sempre fornecendo alguma justificativa barata para seu suposto direito de interferir nos assuntos de regiões tão distantes do mundo. Também ouvimos rumores em várias ocasiões sobre sua manipulação dos governos supostamente democraticamente eleitos de nações estrangeiras apenas para serem seguidos pelas políticas gananciosas do Banco Mundial, destinadas a desviar a riqueza restante das partes atingidas pela pobreza do mundo para cofres transbordantes dos ricos. E, no entanto, o resto do mundo parece estar sempre pronto para desculpar o próximo delito dos Estados Unidos, que continua a os encantar com os espetáculos frívolos produzidos em Hollywood. Para a maioria, a possibilidade de que esses eventos possam fazer parte de uma conspiração global parece implausível, porque a multiplicidade dos meios de controle parece muito fortuita, extensa ou complexa para poucos homens controlarem. No entanto, como Noam Chomsky demonstrou em Manufacturing Consent, a propriedade corporativa centralizada permite traz meios de controle, pelo menos no caso da mídia. Da mesma forma, uma investigação suficiente sobre as facetas da sociedade humana pode revelar outros meios pelos quais as populações podem ser gerenciadas ou manipuladas.
Clyde Barrow, em Universities and the Capitalist State, Universidades e o Estado Capitalista, demonstrou que métodos semelhantes de controle se estendem ao sistema de ensino superior. Francis Stoner Saunders, em Who Paid the Piper? Quem pagou o flautista? Ou algo assim, e o livro The CIA and the Cultural Cold War, ou seja, a CIA e a cultura da Guerra Fria, demonstrou efetivamente o grau em que a CIA manipulou aspectos da cultura americana, particularmente por meio de sua promoção da chamada arte moderna. Em outras palavras, há evidências suficientes para demonstrar que agendas ocultas ambiciosas são possíveis e persistem, apesar das promessas de democracia e da suposta existência de uma livre imprensa. No entanto, sabendo disso, a pergunta ainda permanece: para quê? A maioria está inclinada a fazer a suposição imediata de que tal conspiração visaria a busca de riqueza ou talvez apenas o poder por si só. É aqui que tal estudo se faz necessário, pois uma vez identificados os sistemas de controle e seus agentes, torna-se possível associá-los a um determinado grupo de crenças. Estes, em sua maioria, estão ligados a sociedades secretas ocultistas. Um estudo cuidadoso da história começa a revelar que, embora os atores possam mudar com o tempo, essas crenças permaneceram consistentes por séculos. É rastreando essas pessoas e organizações envolvidas na preservação dessas crenças ao longo dos séculos que se torna possível expor a trajetória os perpetradores dessa conspiração. Não porque sejam regidos por um grupo ou indivíduos específicos, mas por um único objetivo. Por mais improvável que pareça que tais crenças obscuras possam fornecer orientação abrangente para os manipuladores ocultos dos assuntos mundiais, a única maneira de entender uma trama tão grandiosa, abrangendo muitos séculos e guiada por crenças tão bizarras, é aceitar que deve fazer parte de uma conspiração cósmica. Uma guerra travada pelas forças do mal com o objetivo de colocar a humanidade contra a natureza do mundo. Ao semear o caos em grande escala e de longo prazo, eles trabalharam para criar as circunstâncias necessárias para o cumprimento da fabricada profecia bíblica, o advento do seu falso Messias, destinado a governar o mundo de seu assento em Jerusalém, sob uma nova ordem mundial. Falando em eventos messiânicos e caóticos, uma mistura disso está em desenvolvimento desde o início do século, com ênfase a partir dos anos 50, quando a tecnologia gerou essa possibilidade. Eu estou falando da bandeira falsa ou false flag sobre a invasão extraterrestre que está em andamento. A confusão já é grande entre os grupos ufologistas messiânicos e na população em geral, que entrará facilmente em pânico pouco a pouco com essas ações midiáticas e realmente destrutivas dos grupos de controle das massas. Há uma guerra psicológica em andamento, a qual faz parte de ações estratégicas de guerra de quinta geração, na qual o mundo todo está envolvido, mesmo que a maioria das pessoas, seja por medo ou da aceitação ou cegueira, negue. Vamos usar um trecho de quem talvez seja a melhor referência sobre a teoria da existência de naves extraterrestres e que envolve esse número de aparições. Assim, o cientista da computação e líder do Colégio Invisível, um colegiado restrito de cientistas ligados à pesquisa dos fenômenos ufológicos, que é Jacques Vallée, em seu livro UFOs and the Psychic Solution, sugere algumas hipóteses, e entre elas está a influência do inconsciente coletivo sobre algumas das aparições, o que é um dos objetivos do plano atual. Por outro lado, em outro de seus muitos livros, utiliza dados consideráveis para demonstrar que há vários projetos secretos de fabricação de naves na Terra e que utilizam tecnologias e sistemas de propulsão nem sonhados no mundo acadêmico universitário clássico. Sim, há dois níveis de ciência no mundo, a que nos mostram nas escolas e a outra, dezenas de anos à frente, que é utilizada nos projetos secretos ou Black Projects. Assim, fiquem agora com o texto de Jacques Vallée. Imagine que fomos transportados no tempo para Hamburgo, na Alemanha, no dia 15 de dezembro de 1547.
O historiador Simon Goulart, em um livro de 1600, escreve que naquele dia os marinheiros que estavam a bordo de navios no porto de Hamburgo viram no ar, à meia-noite, um globo brilhante tão ardente quanto o sol. Ele rolou para o norte, emitindo tanto calor que as pessoas não puderam permanecer dentro dos navios, mas foram obrigadas a se proteger, pensando que os navios estavam prestes a queimar. Um meteoro? O comportamento desse fenômeno aéreo não é típico dos meteoros, que estão muito altos na atmosfera para que seu calor seja sentido no solo. De qualquer forma, um meteoro teria passado por cima de segundos, nunca dando tempo para as pessoas a bordo dos navios fugirem do calor. Relâmpago globular? Improvável na ausência de trovões ou condições de tempestade. Na falta de mais informações, temos que classificar o incidente como um objeto voador não identificado. Milhares de tais incidentes foram registrados nos últimos 60 anos, dando origem a uma especulação sobre discos voadores, visitantes de outros planetas e abduções alienígenas. Influenciados por livros e filmes, a maioria das pessoas já tirou conclusões precipitadas. Acreditam que os objetos voadores não identificados são naves espaciais de outra civilização planetária que tomaram conhecimento de nós quando explodimos as primeiras bombas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial. Compreensivelmente preocupados com as travessuras irresponsáveis de nossa jovem espécie, segundo a teoria, esses alienígenas decidiram vir e dar uma olhada mais de perto. De acordo com essa interpretação, algumas das espaçonaves até caíram na Terra e sua tecnologia foi escondida e estudada secretamente por governos. Como mostra esse incidente em Hamburgo, no entanto, a teoria extraterrestre não é totalmente completa. O fenômeno não começou na década de 1940 ou mesmo no século XIX. É muito mais antigo que isso. Além disso, tem algumas características físicas definidas, como o calor sentido, intenso e relatado por testemunhas, que não mudaram muito ao longo dos séculos. Na noite de 3 de setembro de 1965, 2 policiais, o xerife McCoy e Robert Good, estavam patrulhando as rodovias ao redor de Angleton, Texas, quando observaram um enorme objeto estimado em 70 metros de comprimento e 15 metros de altura, com uma luz violeta brilhando em uma extremidade e uma luz azul pálida na outra. Ele voou a 30 metros deles e lançou uma grande sombra quando interceptou o luar. Eles sentiram uma onda de calor que os assustou e os levou a ir embora às pressas, assim como os marinheiros de Hamburgo em 1547. Então, o que estamos vivenciando nessas pequenas amostras históricas? Extraterrestres, viajantes do tempo, sendo da própria Terra, já que a tecnologia de plasma permite a manipulação do tempo e espaço? Bom, temos muito que conversar e nós vamos conversar. A verdade é incontestável. A malícia pode atacar, a ignorância pode ridicularizar, mas no final, lá está. Em uma época de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. A batalha pela mente. Como sair de uma realidade artificial. Aí vem que em uma recente palestra da Rising Tide Foundation, Cynthia Chung fez um profundo mergulho na ascensão de um culto à feiura que tomou conta da cultura popular ao longo dos últimos 2 séculos. Ao mostrar as causas dessa mudança de paradigma estético artificial, podemos apreciar melhor a beleza sublime de grandes artistas humanistas clássicos que lutaram para elevar e enobrecer o espírito humano por meio de seu ofício. Na sequência, eu vou extrair um pequeno trecho dessa apresentação. A imagem do filme de George Cukor, Gaslight, de 1944, é o que originou o termo gaslighting. A definição de gaslighting é manipular alguém usando métodos psicológicos para questionar sua própria sanidade ou poder de raciocínio. Estamos bem dentro dessa situação no momento atual. Sugiro que as pessoas assistam a esse filme porque é realmente útil para entender como funciona o gaslighting.
Nos esquecemos que a cultura e a arte são componentes essenciais para a forma como nos vemos e como vemos o mundo em que vivemos. São instrumentos, mas também são alicerces para julgarmos a realidade em que vivemos. E vou entrar nessa questão de como devemos pensar em uma realidade, porque mesmo as tentativas de a retratar de forma objetiva não são precisas. Ok, não existe uma realidade objetiva completa e dessa forma o domínio visual não pode alcançar o que existe de mais além. E da mesma forma os instrumentos que criamos também são limitados para esse mesmo fim. Mas podemos representar matematicamente e geometricamente de uma forma mais fidedigna o mundo, dentro da natureza da criação ou nos distanciarmos dele, gerando uma quebra total, uma ruptura daquilo que é a natureza. É essa beleza do espelhamento do divinamente criado, da imagem e semelhança, que captura os sentidos e a alma, conduzindo a maiores níveis de conexão. Voltando ao texto de Cynthia Chung, ela diz: essa palestra se concentrará no que exatamente aconteceu com a cultura, particularmente ocidental, no século XX, de uma maneira muito consciente, de tal forma que hoje nos encontremos em uma crise de existencialismo e basicamente cinismo paralisante, onde as pessoas veem o mundo em que vivem como algo feio e algo errado, mas não podem ver a realidade alternativa. Elas realmente não acreditam que poderia haver uma realidade alternativa. Isso foi conscientemente programado para a transformação cultural que ocorreu no século XX. Aldous Huxley estava na linha de frente dessa transformação cultural e outras pessoas, como H.G. Wells e Bertrand Russell, estavam muito no início de olhar para o mundo de forma diferente, porque foi decidido que o velho mundo dos clássicos estava realmente na fonte dos problemas do mundo. Se a primeira metade do século XX foi a era dos engenheiros técnicos, a segunda metade pode muito bem ser a da era dos engenheiros sociais. E o século XXI, suponho, será a era dos controladores mundiais, do sistema de castas científicas e do admirável mundo novo. Os ditadores mais velhos cairão porque nunca poderiam fornecer aos seus súditos pão suficiente, circo suficiente, milagres e mistérios suficientes. Sob uma ditadura científica, a educação realmente funcionará como resultado de que a maioria dos homens e mulheres crescerá para amar a sua servidão e nunca sonhará com a revolução. Parece não haver uma boa razão para que uma ditadura completamente científica deva ser derrubada. Então esse é o tipo de mundo em que vivemos hoje, uma ditadura científica, mas também, mais importante, um mundo onde aprendemos a amar nossa servidão. Ou, se você não a ama, não podemos ver um mundo fora disso. Os últimos acreditam que isso é errado, mas não podem acreditar em um mundo onde o bem não apenas existe, mas tem precedência em todas as coisas. Tentamos, mas falhamos e, portanto, só podemos fazer o melhor que pudermos para sobreviver nesse momento. Esse é um pensamento completamente consciente que foi inserido na mentalidade cultural e esses tipos de ideias feias não poderiam ter sido bem-sucedidas sem primeiro enterrar, deturpar ou diluir, ou ainda, no caso de Shakespeare, tentar usá-lo como modelo para mais temas modernos e perder o que era o propósito original e a essência da obra da arte. Uma pessoa que perdemos em grande parte da nossa consciência nas artes é Friedrich Schiller, o poeta da liberdade, que é praticamente o Shakespeare da Alemanha. Pushkin, o famoso poeta russo, pode também ser chamado de o poeta russo da liberdade, e foi muito influenciado pelas obras de Schiller, e ambos os poetas foram muito influenciados pelas obras de Shakespeare. O enterro de Schiller foi feito de forma muito consciente, porque Schiller realmente oferece o antídoto, mais do que qualquer outro poeta ou filósofo que li, onde podemos unir o mundo moral, o mundo belo e o bom com a realidade em uma união harmoniosa. Não é algo que precise ser forçado, ensinado ou pregado às pessoas, mas estamos realmente felizes em o fazer e nos alegramos em formar tal união.
O objetivo dessa palestra é nos tornar conscientes do que vem acontecendo nos últimos 100 anos em termos de existencialismo cultural e espiritual que surgiu especialmente após a Primeira Guerra Mundial, de modo que a geração jovem que viveu a Primeira Guerra Mundial passou a ser conhecida como a geração perdida. Essa perspectiva continuou por todas as gerações seguintes, de modo que hoje temos o cinismo debilitante com uma nova estrutura. Isso foi fabricado especificamente com o objetivo de escravizar a população. Você não precisa de nenhum uso de força ou de outras medidas extremas se tiver uma população que acredita em uma forma extrema de existencialismo. Como diz Aldous Huxley, temos pão, circo, milagres e mistérios de sobra em nossos dias, mas não é isso que acaba criando uma população que permanecerá essencialmente paralisada enquanto a tirania cada vez mais domina o povo. A verdadeira fonte da nossa escravidão é a nossa rejeição de que possa haver uma realidade alternativa, que o mundo possa existir com o bem presidindo e que a harmonia possa ser uma coisa eterna. É nossa cultura, nossa educação e, portanto, nossas artes e nossa distorção de ensinamentos religiosos e espirituais que fizeram com que muitos aceitassem uma realidade artificial, onde eles só podem existir em alguma forma de escravos. Muitos, e eu usaria dizer a maioria, pelo menos no Ocidente, afirmam ter religião e espiritualidade, mas também aceitam essa realidade artificial de ser um escravo. Eles podem argumentar que não é um estado permanente, mas não resistem ou desafiam. E eles podem aceitar que aqueles que participam de um mundo tão degradado sejam julgados de acordo e se considerem seguros, pois simplesmente fizeram um check-out e se desconectaram de forma construtiva, participando de nada. E depois há aqueles que estão crescendo em número, que pensam que tal calamidade deve ser provocada para finalmente limpar o mundo e expurgá-los de seus poluentes humanos. Assim vivemos em um mundo onde a maioria acredita que o mundo é do jeito que é, e porque é, não pode existir de outra forma. Isso é tudo que se precisa essencialmente de uma população para a escravizar, pois tal povo nem levantará um dedo para desafiar os métodos de um sistema tão feio e injusto. Não há um limite para o poder do tirano. Quando o homem oprimido não encontra justiça, quando o fardo se torna insuportável, ele apela com o coração destemido para o céu, e daí derruba seus direitos eternos, que aí permanecem, inalienavelmente seus e indestrutíveis, como as próprias estrelas. O estado primordial da natureza reaparece, em que o homem confronta o seu próximo. E se todos os outros meios falharem em sua necessidade, um último recurso continua sendo sua própria boa espada, o mais querido de nossos bens que podemos nos defender da violência. Estamos diante do nosso país, estamos diante de nossas esposas, diante de nossos filhos. Queremos ser livres, como os nossos pais eram, e preferimos morrer a viver na escravidão. Queremos confiar no Deus mais alto e nunca ter medo do poder humano. Palavras muito poderosas. Na época em que Schiller as escreveu, a Revolução Americana havia ocorrido não mais antes e havia muito desejo na Europa de fazer o mesmo, derrubar a monarquia e o sistema feudal que escravizava o povo e formar repúblicas para o bem-estar e o benefício das pessoas pela primeira vez. Portanto, os Estados Unidos foram um modelo realmente inspirador para muitas pessoas, muitos patriotas na Europa. Houve um grande esforço para enterrar as obras de Schiller por esse motivo, porque ele estava muito focado em incentivar esse movimento para que o povo alcançasse a liberdade, não apenas estabelecendo uma república, mas também muito focado em como isso poderia ser alcançado culturalmente, o que é realmente a coisa mais importante. Então você deve primeiro ter uma identidade livre de poder cometer ações em apoio a uma ideia de liberdade. Caso contrário, pode se tornar muito confuso e caótico, como vimos
com o terror jacobino na Revolução Francesa, infelizmente. Schiller já foi muito celebrado não apenas na Alemanha, mas em todo o mundo. Como mencionei, Pushkin, o poeta da liberdade na Rússia, também foi muito influenciado por Schiller, e Pushkin fez muito pela cultura russa. Até hoje, os russos apreciam Pushkin e os britânicos continuam a valorizar Shakespeare como um dos seus, mas infelizmente os alemães esqueceram Schiller, e esse foi um ato consciente que abordarei um pouco mais adiante. A tirania não é onipotente, não é um poder absoluto, e não devemos tolerar suas tentativas de nos sujeitar. Não devemos nos permitir desacreditar, abandonar a ideia do bem, do belo e do verdadeiro apenas por causa de algum poder tirânico humano que realmente não tem permanência no mundo em que vivemos. Um povo que prefere morrer a viver na escravidão certamente não é uma narrativa aceitável para crianças, muito menos para adultos em um mundo governado por tiranos que dizem que não temos o direito de escolher o que o futuro reserva. Os trabalhos de Schiller se concentram em como alcançar a liberdade do domínio tirânico, inclusive no nível da cultura, que muitas vezes é esquecido como um componente essencial para a liberdade e um componente essencial para ditar se uma sociedade será composta de pessoas livres ou uma sociedade de pessoas escravas. Então, por que a Alemanha esqueceu Schiller? Pois é, saindo do texto de Cynthia Chung, que exploraremos mais adiante nas aulas ao vivo, a pergunta mais certeira deve ser por que a humanidade esqueceu de defender a liberdade? Em meados do século XX, quando a moralidade acordada como uma arma em sua guerra contra a liberdade e o florescimento individual ainda estava em sua infância, Albert Camus observou como a culpa estava sendo cada vez mais usada para enfraquecer o espírito humano e como ele escreveu. Vivemos em uma época em que os homens, movidos por ideologias medíocres e ferozes, estão se acostumando a se envergonhar de tudo. Envergonhados de si mesmo, envergonhados de ser felizes, de amar e de criar. Então temos que nos sentirmos culpados. Estamos sendo arrastados diante do confessionário secular, o pior de todos. Essa palestra de Cynthia Chung será mais bem explorada em uma das 7 aulas ao vivo e totalmente gratuitas que eu estou preparando para você. Conheça agora mesmo o conteúdo dessas 7 aulas gratuitas e eu garanto imperdíveis. Aula 1 de 7. O que está acontecendo conosco? Uma visão ampliada sobre a agenda oculta explícita que está sendo implantada contra as bases da civilização atual. Aula 2 de 7. A psicologia da revolução. A psicologia completa é necessária para que a revolução e a busca pela liberdade seja compreendida. Aula 3 de 7. A verdade sobre o terremoto do Kurdistão. A região atingida pelo recente terremoto de 2023 é especialmente uma zona de conflito e aspirações de separação. Situado entre a Turquia e a Síria, vamos entender o que isso significa, fazendo uma análise histórica e de verdade inconvenientes sobre a tecnologia da manipulação geofísica. De forma a ilustrar o tema, utilizaremos a resenha do filme The Water Diviner, de 2014. Aula 4 de 7. A Guerra dos Mundos. Conheça os planos para a falsa bandeira extraterrestre e o que nos espera dentro dos planos para a nova ordem mundial. Aula 5 de 7. A psicologia do socialismo e a formação das massas. Você não entende por que algumas pessoas ou países amam e acreditam no socialismo. Por que os americanos e ingleses não veem o socialismo como os franceses? Por que o socialismo não pode funcionar? Esta aula lhe dará todas as respostas. Aula 6 de 7. A batalha pela mente e o poeta da liberdade. Um amplo estudo sobre a destruição dos valores da beleza e a aceitação da escravidão. Faremos uma análise profunda incluindo o estudo dos filósofos da liberdade, Friedrich Schiller. Aula 7 de 7. A fraqueza do homem. Tem sido frequentemente dito que o poder corrompe, mas talvez seja igualmente importante perceber que a fraqueza também corrompe.
O poder corrompe poucos, enquanto a fraqueza corrompe muitos. Como a fraqueza corrompeu a justiça social, os valores e conduziu para a perda da moralidade e surgimento do woke. Para quem é e para quem não é o curso Redemption, como recuperar sua vida, a liberdade e a saúde física e mental. Essas aulas gratuitas te conduzirão a um novo mundo e eu prometo. Se você pretende salvar a sua sanidade e estar pronto para enfrentar o mundo, enxergando claramente os planos através da ótica da verdade, se inscreva no link ou clique no botão e eu te enviarei os detalhes por e-mail.